para o momento. Lilian, conta para mim, quando é que a empresária Lilian, aliás, quero te perguntar isso, empresária, mentora, palestrante, autora, escritora, enfim, de forma que você se sente mais confortável? Sendo avó. Ah, muito bom! De quantos? Bom, eu tenho um netinho de 4 anos e agora é um a caminho que a gente não sabe ainda o que é. Mas é maravilhoso, essa trajetória de vida é muito legal. Eu falo que a melhor coisa que eu fiz na vida foi ser mãe e agora eu sou uma ótima avó. Mas eu adoro trabalhar, adoro o que eu faço. E eu penso assim que em determinada fase da vida da gente, você fica pensando no legado que você quer deixar. E foi nessa fase que eu comecei a ser chamada muitas vezes para palestrar sobre a empresa, como que a gente faz o que faz, né? E eu gostei, sabe? Eu me sentia muito bem compartilhando. E o Roberto Chiniachik sempre foi uma grande inspiração para mim. E acabei tendo a oportunidade de estar com ele, né, de aprender com ele, de fazer parte do grupo dele. E daí a história começou e não parou mais. Olha, eu vou dar um testemunho aqui. Bom, conheço a Lilian, o Paulo, enfim, empresários da cidade, da Maison Bertin, enfim, todo mundo conhece. Hoje com 3 unidades em Sorocaba. Da Bertin Bebidas, isso. 3 unidades em Sorocaba. Beleza. Aí em determinado momento, que acho que foi 2017, teve uma sequência de eventos, acho que foi através da Associação Comercial, não sei se foi, mas também foram algumas palestras lá no Gold, no hotel ali na Castelinho e tal. Isso. Eu acho que você estava promovendo o evento e eu me lembro de ter ido a este evento para uma palestra de Roberto Chiniachik. Mas a Lilian também vai dar uma palestra. Ah, tá bom. Olha, meu testemunho é o seguinte, Lilian. Eu fiquei assim, simplesmente paralisado com a sua palestra, porque eu não conhecia esse seu lado. Oh, que legal. Não sabia. Eu sabia, tá dando palestra e tal. Mas a tua palestra foi de uma grandeza. Obrigada. E de vários toques. E aí não estou falando apenas sobre uma questão de empreendedor ou não, de pensar numa atividade comercial, não, mas como vida. Isso. Você desperta coisas das pessoas que as pessoas param e pensam, opa, estamos falando de vida, estamos falando de relacionamento, estamos falando de família, não só de uma proposta comercial, não é só isso. Cara, eu te achei um gênio. Obrigada. Eu não conhecia esse lado, eu propaguei isso para todas as pessoas com quem eu pude propagar, falar, a Lília pancada, ela sabe muito bem o que ela está fazendo e ela aprimorou isso de uma forma que eu não sei desde quando ela está fazendo isso, mas olha, ela aprendeu muito bem, passa confiança, passa credibilidade e o que mais? Você emociona a gente com as suas palavras. Então, isso ficou comigo, acho que foi 2017. Foi uma palestra. Que, aí, claro que o Roberto é um mestre, mas na boa, na minha modesta opinião, naquele dia especificamente, a tua palestra, ela sobressaiu assim. Palestra do Roberto, sensacional. Mas você foi a grande estrela naquela noite. Você me deixou emocionada. Não, mas foi real isso aí. Eu fico muito feliz. Acho que foi 2017. Foi 2017. Porque eu realmente faço isso com a minha alma. E eu acredito que sucesso sem felicidade é a pior forma de fracasso. Então, a gente não pode olhar só para um lado da nossa vida e esquecer para os demais. E eu fiz isso na minha vida. Cometi muitos erros. Muitas vezes, eu lembro que no início, eu e o Paulo, lógico, no começo é sempre tudo mais difícil. Eu passava noites trabalhando, não tinha tempo para mim, não tinha tempo para nada. Vivia me sentindo sempre sobrecarregada. E daí eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano, comecei a estudar sobre produtividade, comecei a me aperfeiçoar cada vez mais. E cada vez que eu implementava alguma coisa na minha vida, eu falava, tá dando certo. E eu fui mudando. Então eu fiquei pensando, poxa, se eu conseguir mudar isso na minha vida, quantas pessoas estão na mesma situação que eu estava, que muitas vezes não tem perspectiva de mudança e acha que tem que ser assim. Não tem que ser assim. A gente pode sim saber ter... Eu falo que é um equilíbrio desequilibrado, porque tem horas que você tem que focar mais no trabalho, tem horas que você precisa dar uma atenção para a família, mas você não pode perder o foco naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente faz diferença na sua vida. E daí eu tomei isso como uma missão. O meu livro fala muito sobre isso, sobre os pilares que são essenciais para uma pessoa ser minimamente feliz. Porque a gente não veio no mundo para ter uma vida rasa. A gente não veio no mundo só para pagar boleto. De forma alguma. Né? Então, quando você começa a extrair isso da sua própria vida e saborear melhor as coisas, é bem legal. Não, muito legal. E eu já tive a oportunidade também de... Não li o livro todo, mas já
folhei esse livro na casa, inclusive na casa de um outro grande amigo que na época também tinha, quando você lançou o livro, tinha o livro, a gente até falou sobre isso, essa história que eu contei aqui, eu contei a ele também. Que legal. Vai repercutindo. Agora, Lilian, você casou jovem, né? Sim. Casou bem jovem. 22 anos. Com 22 anos. Isso. Estamos falando já de um bom tempo, né? Opa, nós estamos casados há 33, você imagina, eu tô com 55 anos. Então já tem um... E aí, naquela época, casou... A Bertin já existe há mais de 60 anos, são quase 65 anos, enfim. Ali naquele momento já se tinha essa noção de que não, a gente vai pegar essa empresa, a gente vai melhorar a empresa, ou naquele momento ainda não se falava nisso? Sim, já falava, mas a gente, eu digo que a nossa família está na cidade, né, no comércio da cidade há 65 anos. Mas quando eu e o Paulo começamos, nós começamos numa empresa em frente da do meu sogro, não era a dele. Tá. Então, naquela época, eu falo que a gente já sabia fazer a questão de collab, que hoje é tão comum aí no marketing digital, porque a gente usava os mesmos representantes, dividia a carga, mas cada um tinha a sua empresa. E a gente, cada um com o seu CNPJ. E a gente vendia tudo que ele não vendia. Até que foi passando o tempo, ele resolveu parar e a gente comprou a empresa dele e fomos pagando aos poucos, né? Então, eu e o Paulo, a gente estudava junto na faculdade de engenharia. Se conheceram lá? Não, a gente se conhece desde 6 anos de idade. Caramba. É um caso antigo. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Quase na maternidade. Foi a nossa história muito, muito legal. Porque eu queria fazer arquitetura. Ele acho que já queria fazer engenharia. A gente estudou juntos até a 8ª série. Depois eu fui estudar na OZ, ele foi no Objetivo. Daí a gente se encontrou no cursinho. A gente ainda não era amigo. Eu prestei para a FUVEST. Passei na primeira, não passei na segunda fase. Daí prestei para engenharia, passei. Ele também, encontrou ele na sala de aula da faculdade de engenharia. Daí a gente ficou amigo, né? A gente já se conhecia, enfim. E fizemos rally juntos. Nós éramos bons parceiros. E a gente começou a namorar na faculdade, casamos. Eu pretendia esperar 5 anos para ter filho, porque eu era gerente financeira de uma construtora, estava muito bem colocada. Mas 6 meses de casado eu engravidei. E daí, eu sempre falo isso para as mulheres, né? Nasce uma criança, muitas vezes nasce uma mãe empreendedora. Porque eu não tinha mais coragem de voltar e deixar meu filho. Então, eu falei, vamos criar a nossa empresa. Só que eu estava acostumada com números e com números grandes. E meu sogro era aquele italianão, assim, é um querido. Mas na época ele me dava trabalho. Ele fazia eu fazer continha para saber se eu sabia fazer conta na mão. Aqui no papelzinho de pão, assim, aquela coisa toda. E eu falava, não é possível, né? Eu já estava acostumada a cuidar de bastante dinheiro e tal na empresa que eu trabalhava, enfim. Daí eu falei, olha, não vai dar certo aqui na empresa do seu pai, vamos criar a nossa. E a gente criou a nossa e foi caminhando. Isso já tem mais de 30 anos, né? 31 anos. A gente lançou em 1990, pleno plano Collor, você imagina. 90 foi o momento em que todo mundo teve o confisco, né? Sim. Logo depois da eleição, 89 ali, houve então o confisco. Você imagina você criar uma empresa nessas condições. Então, eu sempre brinco de que de crise a gente entende, porque é sazonal. Passa-se um período bom, daqui a pouco vem outra crise. E vai ser sempre assim, né? Se você vê historicamente, o Brasil é assim, o mundo é assim. Sim. E é como a gente se coloca diante dessas situações que fazem a gente prosperar ou não, né? Mas é uma história bem interessante. Não, bem interessante, uma história de família.